Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 6 de março, quinto domingo da Quaresma. Já estamos para além da metade deste tempo santo de conversão que a Igreja nos oferece. O Evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 8 de São João, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apanhada em flagrante adultério, uma jovem é arrastada aos pés de Jesus por um grupo de escribas e fariseus que pretendem puni-la com a lapidação, conforme previsto na lei de Moisés. Uma frágil pomba cercada de falcões sanguinários apontam para ela o dedo indicador da mão direita em um gesto de acusação. Ela deve pagar o pecado com a morte. Na verdade, afirma João, tratava-se de um pretexto para deixar Jesus em má situação. Era como se dissessem: Vamos ver como sai dessa o tal Rabi da Galileia que tanto fala em misericórdia. E realmente, somente Jesus, a sabedoria encarnada do Pai, seria capaz de se sair tão bem numa situação como aquela. Se ele concorda com o apedrejamento, desmentiria tudo o que ele estava pregando a respeito da misericórdia para com os pecadores. E se ele se posiciona a favor da adúltera, podemos então acusá-lo de rejeitar a lei de Moisés? Assim, depois de citar os preceitos que mandavam apedrejar a infratora, espremem Jesus contra a parede, lhe perguntando: E tu, o que dizes? Mas, ao mesmo tempo, aquelas autoridades religiosas e mestres da lei, que conheciam tão bem a lei mosaica, acabaram mentindo, de certa forma, pois, em relação ao pecado do adultério, a lei mandava aplicar a dura pena não somente contra a mulher, mas também contra o parceiro de adultério. E Jesus se cala, se inclina e começa a escrever com o mesmo dedo da mão direita na areia fina do pátio do templo. Ali era exatamente a chamada terra de Moriá, onde Isaque
tinha sido poupado da morte, quando Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício. E no momento em que Abraão, por obediência a Deus, iria realizar tal ato, Deus manda um anjo que segura a mão de Abraão e não lhe deixa sacrificar o próprio filho. Então, aquele local onde Jesus se encontrava não era um lugar de condenação, mas de absolvição. E o contraste é ainda mais agudo quando se leva em conta que a lei invocada pelos acusadores havia sido gravado na pedra do Sinai, de modo indelével, e transmitida a Moisés nos ásperos tempos da velha aliança. Desta vez, já em clima da nova e eterna aliança, é sobre a areia fina que Jesus escreve. Areia que um leve sopro de vento desmancha, enquanto a lei antiga foi escrita em pedras frias e duras. Jesus agora vem escrever a nova lei, deixando as pegadas da sua misericórdia ali naquelas areias. Jesus, escrevendo no chão, é o dedo de Deus que agora, pelo poder do Espírito Santo, veio escrever a nova lei do reino dos céus nos corações das pessoas. Como os acusadores insistem, Jesus, ainda inclinado, manda que a primeira pedra seja atirada por alguém que esteja sem nenhum pecado. Depois de rápido exame de consciência, a começar pelos mais velhos, eles se vão retirando um a um, deixando a sós Jesus e a pecadora. Conforme Santo Agostinho disse de uma maneira maravilhosa a respeito deste evangelho, depois que todos foram embora, ficaram a sós a miserável criatura e o Deus misericordioso. E no fim, a misericórdia triunfou sobre o pecado. O Mestre agora estende o seu dedo não para condenar, e sim para absolver aquela mulher pecadora, lhe perguntando: ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Aquele que detesta o pecado sempre terá reservas de amor pelos pecadores, pois Deus é amor. Porém, precisamos nos perguntar diante deste evangelho, por que Deus é tão pródigo, é tão esbanjador na sua misericórdia? Realmente, o seu coração é um reservatório sem limites de misericórdia para os pecadores. Mas esta misericórdia que Deus nos oferece não é para abusarmos dela, nos acomodando em nossos pecados, não tomando a firme decisão de romper com a vida velha e aceitar a vida nova em Cristo. Tem pessoas que abusam da misericórdia de Deus, vivem de confissões em confissões, até semanalmente falando, e, no entanto, nunca tomam uma firme decisão de buscarem mesmo uma vida nova em Cristo, de romperem mesmo com o pecado, com a vida velha. Se diz na história da igreja que o imperador Constantino, filho de Santa Helena, ele não quis receber o batismo cristão logo no começo, porque ele sabia que se recebesse o batismo teria que romper com a sua vida de pecados. Então, Constantino vai aceitar o batismo cristão apenas no final da sua vida, quando já estava bem velho. É uma forma de abusar da misericórdia de Deus.
Quem fica adiando a sua conversão, deixando sempre para amanhã o pecado que deveria ser cortado hoje, está abusando da misericórdia de Deus. Deus nos oferece a sua misericórdia e sempre nos oferecerá de forma sem limites, mas para que aceitemos a vida nova que Cristo conquistou para nós a preço tão alto, ao preço do seu preciosíssimo sangue derramado na cruz até a última gota. Esta mulher pecadora recebeu a misericórdia do coração de Jesus, não para continuar no pecado. Ela levou a sério aquelas palavras de Jesus: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar. A misericórdia de Deus foi como um nascer de novo para aquela mulher pecadora. E ela aceita a misericórdia de Deus e aceita também a vida nova em Cristo. Este deve ser o nosso caminho de conversão. Não abusemos da misericórdia do Senhor. Não adiemos a nossa conversão para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Deus nos oferece a sua misericórdia hoje, para que, a exemplo desta mulher, aceitemos também a vida nova em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia do Senhor para você e para a sua família.